Olá a todos, que Deus abençoe e guarde cada um de nós. Hoje estamos aqui mexendo estava consultando a chave bíblica, né? Para mim poder, eu estava sem o acesso à câmera que estava aqui, eu não podia mexer muito no celular. Recorri à chave bíblica e vamos para mais uma. Hoje é um momento de formação, certo? Formação onde nós, como eu falei para vocês, eu tenho esse caderno que eu escrevi há mais de 20 anos atrás, tá? Aqui, ó, 15/10/2000, seria de hoje. Eu escrevi isso no dia 15/10, seria de outubro, né? De 2000. Mas não será essa hoje. Embora eu tenha encontrado esses achados que eu escrevi há muitos anos atrás, o que está aqui está escrito, já está aqui para a gente fazer a nossa formação. Mas veio novas inspirações e essas não, essas eu não posso deixar passar, porque senão eu perco o fio da meada, né? Então, o tema de hoje é músicas seculares, músicas fora da igreja. Deve ser tocado? Deve ser ouvido? Sim ou não? Como que o cristão lida com isso, tá? Mas antes de começar, né, embora nós estejamos aqui reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eu peço a você, curta, comenta, compartilha, siga o canal e peço, assista até o final, para que assim o YouTube possa, o algoritmo possa reconhecer que é significativo, que é algo, não é, que realmente possa se recomendado. Peço para você pelo menos, se você puder seguir o canal e assistir até o final, já me ajuda bastante. E curtir, não vai te custar nada. Clicar no joinha, não é? E clicar no sininho, né? Siga-me. Então é isso, nós estamos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E a questão é assim: músicas seculares. Vamos começar pela palavra de Deus, né? Que eu coloco aqui, Marcos 7, a partir do versículo 18 ao 20. Olha só o que Deus fala para nós, né? Responder-lhes, sois também vós assim ignorantes? Olha que pesado, né? Ou seja, né, respondeu-lhes, sois também vós assim ignorantes? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode torná-lo impuro? Porque não lhe entra no coração, mas vai ao ventre, e dali segue sua lei natural. Assim ele declarava puros todos os alimentos, e acrescentava, ora, o que sai do homem, isso é que mancha o homem, porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos. Isso é muito sério. Tem outra passagem aqui, que nós vamos ler daqui a pouco também. Não é? Vamos ler lá de uma vez, não é? É aqui a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 21. Examinai tudo, abraçai o que é bom, guardai-vos de toda espécie de mal. 1 Tessalonicenses 5, 21, e o outro é Marcos 7, 18 a 20. Ou seja, não é o que entra em nós, mas é aquilo que o que sai dentro de nós. É aquilo que nós oferecemos, é aquilo que nós temos dentro de nós. Isso que é o que tem de mal, o que tem de ruim. O mau caráter é aquilo que sai de dentro dele, que é inerente. Muitas das vezes foi uma falta de uma criação, de uma família bem estruturada, e por isso a família é tão importante para Deus, porque a família molda o caráter da pessoa. Interessante, né? Por que nós devemos lutar pela família? Porque a família molda o caráter. Os pais trazem essa cultura, né, judaico-cristã, essa cultura da família. E então, às vezes aquilo que sai da pessoa ou é por uma questão de ensinamentos familiares, ou a ausência dele, né, mais fácil dizer, ou
aquilo que é inerente, aquilo que vem dentro da pessoa. Que há como ser tratado, lógico. Mas a música que entra dentro de nós não nos machuca. Mas aí, primeiro eu trago essa, né? Não é o que entra, é o que sai. A música entra, mas aqui Paulo diz em Tessalonicenses: examinai tudo, retém o que é bom. E se não é bom, por que eu vou deixar entrar dentro de mim? Mesmo que aquilo não me faça nenhum mal. O servo de Deus, ele gosta de se abastecer de coisas que o edifiquem. E não simplesmente de coisas que não os traga nenhum benefício. Principalmente benefícios espirituais. Nós buscamos crescer espiritualmente. Como servos, como ministros de música, nós precisamos crescer espiritualmente. Mas a música secular nos tem muitas riquezas para nos trazer. Como exemplo, eu sou guitarrista solo. Toda a didática, o ensinamento musical vem de guitarristas seculares. Desde o começo lá, com os clássicos, Bach, Beethoven, né? Entre outros, até hoje. Onde os próprios músicos seculares desenvolvem novas técnicas. E nós devemos buscá-las para também desenvolvê-las conosco. Por exemplo, como guitarrista, Tio Hans, né, que é o Hammer-on, o Tapping, que é o Hammer-on ou Tapping, que é a mesma coisa. Tudo isso vem de ensinamentos assim. No caso, harmônica artificial, harmônica natural, pedal point, arpejos, que já é um ensinamento mais de escalas, que já vem mais de antigamente, mas eu estou falando de técnicas até. Não de ensino propriamente dito, mas de situações que eu posso colocar para vocês assim. Né? Isso foi criação de muitos músicos seculares. Eu vou ignorar isso? Não posso, eu tenho que trazer o que é melhor para mim. Muitos me fazem admirar, e muitas também, mas a questão é o que a música carrega dentro dela. Se você começar a assistir a internet, você vai ver que se você ouve funk, você tem ali o relato de um baterista na internet que fala que uma vez ele estava conversando com percussionistas de terras indígenas de um outro país. Eu não sei explicar direito, mas eu lembro bem. Quando ele começa a falar, ele pergunta do funk. E ele pega e começa a batucar o funk carioca. Não estou falando do funk propriamente dito de James Brown, da raiz do funk, mas esse fake funk, né? O nome fica até mais bonitinho. Fake funk, porque é isso que é a realidade. Então, o fake funk, ele começou a batucar, ele falou, para. Ele falou, mas por quê? Porque esta batida que você tem é uma batida que ela, tipo, ele fala como se fosse de transe, né, de hipnose. Você vai daqui a pouco fazer todas essas mulheres virem com o espírito do sexo nelas. E é isso que a gente vê acontecer nos baile funk. A gente vê não, porque a gente não participa, mas a gente sabe, a gente tem notícias, a gente vê na internet algumas vezes. Então, músicas, por exemplo, né? O pessoal do sertanejo, é música de sofrência, meu irmão. Deus é alegria. Deus não quer sofrência. Deus não quer que você viva num mundo de tristeza, de angústia, de sofrimento. Porque Ele mandou Jesus a salvação e nós não temos que ter sofrência. Sofrência não vem de Deus. Sim, a grande verdade é que a canção, o cântico novo, cantado por aquele homem de coração novo, que já foi falado em outras formações, do odre velho em vinho novo. E o cântico novo é cantado por aquele homem que tem um coração novo. Esse canto não pode ser de sofrência. No máximo de contemplação, de reflexão, de
de entronização, né? Mas não de tristeza. Nosso Deus não é um Deus de tristeza. E quem quer viver tristeza? Não é verdade? Então, a grande realidade da nossa vida que nós devemos buscar verdadeiramente é entender e buscar que o nosso Deus é um Deus de alegria. Então existem músicas, sim, e a letra da música também devemos analisar. Como eu falei, examinar tudo, retém o que é bom. E reter o que é bom é justamente trazer aquilo que edifica. Porque às vezes a pessoa não é de Deus, mas às vezes escreve uma canção para Deus. Por exemplo, o Bono Vox do YouTube, né? Aquela canção But I Still Have a Fun When I'm Looking For. É uma música religiosa. E ele falou, e muitos daqueles que viviam no secularismo se converteram, continuam tocando a música secular, mas se converteram. E tem atitudes diferentes, como o próprio Dave Mustaine do Megadeth, que era um cara escravo da droga no passado. Alice Cooper, não é? E que hoje se voltaram para Deus. Pessoas que viviam no pecado. E uma vez o Dave Mustaine do Megadeth, ele deu um testemunho de uma banda que eles odeiam o Megadeth porque eles são satânicos. E o Megadeth falou, não, quero fazer show com eles. E é louvável isso. Agora, é isso que nós temos que ver. O que a letra diz? Qual é o conteúdo daquilo que a música traz? Devemos ouvir só músicas religiosas, só músicas católicas? Não. Mas ao mesmo tempo, devemos analisar as que não são? Sim. Por exemplo, eu vejo músicas, por exemplo, Roberto Carlos canta músicas religiosas com uma teologia, como uma doutrina, como que eu posso dizer? Um dogma errado. Quando ele canta, por exemplo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Ele chama... Ele pega, tem uma parte que ele canta... Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu pai. Mas Jesus não é pai, Jesus é filho. Jesus é Deus Filho. Então a música já tem um erro, um vício teológico aí. A mesma coisa acho que é a música da Joana, né? Que ela canta alguma coisa, a mesma coisa, que coloca Jesus como pai. E Jesus é filho. Então, às vezes a gente acaba cantando errado e aprendendo errado. Tá? Eu acho louvável a pessoa escrever uma música para Deus, uma pessoa que não tem uma vida cristã. Mas é uma pessoa que não tem um estudo em cima disso. Quando ele fala, quem poderá dizer o caminho certo é você, meu pai, o Roberto Carlos, ele está chamando Jesus de pai. E Jesus ele fala que ele não é pai. Ele diz que ele e o pai são um. Que quem vê ele vê ao pai. Mas ele não é o pai. Ele é o filho. Essa é uma grande realidade. Então são vícios que tem dentro de músicas que as pessoas cantam e acham bonito. Mas não são. Por exemplo, outra pergunta. Devemos tocar músicas evangélicas dentro da Igreja Católica? Eu acredito que não. Tá? Tem os meus porquês. Porque nós temos uma igreja, nós temos uma doutrina. E eu não vou cantar uma música de uma pessoa que não concordam com os dogmas, com a doutrina católica. Ali, né, a pessoa ela já tem um pensamento diferente. Examinar tudo e eu retém o que é bom, Roger. Não é isso que você falou? Sim, foi isso que eu falei. Tudo bem, eu posso reter, eu posso ouvir, mas eu não devo tocar dentro da... Primeiro, por exemplo, nas missas, existe a liturgia,
que é riquíssima. E a liturgia, às vezes nem músicas católicas podem entrar, quanto mais. E tem pessoas que põem músicas evangélicas, músicas seculares. Eu mesmo já vi muito isso. A pessoa cantar na missa, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada manhã. O que tem a ver com a liturgia? Tem a ver com nada com a igreja. Então, tocava no cântico final da missa. Às vezes em épocas de final de ano, né? Esse ano, quero paz no meu coração. Então, é fora da realidade, fora da liturgia, daquilo que a própria igreja pede que seja cantado. Então, tudo isso nós temos que ter coerência, consciência no que tocar. E eles também não tocam as nossas músicas. Talvez pelo mesmo pensamento. Antigamente eu falava isso, hoje talvez nem tanto, porque quando você consumia o produto deles, você consumia os CDs, vocês pagavam dízimo para outro tipo de igreja, que não é a igreja católica. Porque você compra o material deles, você está pagando dízimo. Nós devemos prestigiar a nossa música. E é por isso que eu quero dizer uma coisa para vocês, é por isso que a música evangélica cresceu num nível monstro dentro da indústria fonográfica brasileira, e a católica se estacionou. Porque o católico tem a mentalidade pequena, porque ele não cresce olhando, porque ele não valoriza os seus próprios artistas, ele valoriza o artista dos outros, ele ouve a música dos outros. Então, tudo isso fez com que a gente não crescesse como música católica. A música evangélica, ela chegou a ser junto com a sertaneja, ela batia junto com a sertaneja, os dois maiores mercados fonográficos do Brasil. Algumas vezes ele estava no topo até, vencia até a música sertaneja. Então, por quê? Porque a gente ajudava. Não que a gente não queira o sucesso deles, não é isso. Mas a gente precisa cuidar do nosso rebanho, das nossas ovelhas. Nós precisamos cuidar dos nossos artistas, do nosso trabalho, da nossa evangelização. Então, a grande realidade é que nós devemos ser prudentes. Tá? E eu falo, examinar em tudo, retém o que é bom. Do mesmo jeito que eu falo para música secular, eu falo para música evangélica. Tá? No ouvir, no aprender, mas no executar, não. Tá? Nenhuma. Em trazer para dentro da igreja, não. Você pode ouvir, você pode ser fã dos dois segmentos, mas não traga para dentro da igreja. A igreja, ela tem a sua filosofia, a sua teologia, a sua ideologia, a sua doutrina, e ela deve ser seguida à risca. Sermos obedientes àquilo que é a igreja. A mesma coisa eu vou colocar para a gente ter um entendimento melhor. Trazer música evangélica para dentro da igreja católica. É a mesma coisa. Alguém traz pregador evangélico para pregar na sua comunidade? É a mesma coisa. É um trabalho à parte. Então, nós devemos ter atenção nessa questão. Sim, é permitido. Como a palavra diz, tudo é permitido, mas nem tudo convém, nem tudo é conveniente. Mas tudo é permitido dentro no universo musical. Para você ouvir, para você estudar o seu instrumento, a sua realidade como instrumentista. Mas o cuidado é não trazer para dentro da igreja. Tá? Eu posso admirar, tem muitas pessoas que eu admiro. Aline Barros, uma cantora que eu admiro muito dentro do meio evangélico. Fernanda Brum, não é? Alguns outros, né, trabalhos que eu cheguei a conhecer, como Banda Gerd, já antiga, nem sei se existe mais, mas gostei de uns trabalhos deles.
Às vezes eu acabo tocando música evangélica dentro porque às vezes eu trabalho dentro de um conjunto, de um grupo que não congrega com o mesmo pensamento que eu e por obediência eu acabo fazendo. Mas eu não sinto que ali está Deus usando. Porque Deus tem o propósito para agir dentro daquilo que é nosso. E que nós devamos estar sempre unidos, como igreja, como música. Assim como eu ainda acredito que dentro da Igreja Católica o grande centro musical ainda é a canção nova, dentro de tudo aquilo que construi mesmo, hoje com a ausência do grande homem que é o Monsenhor Jonas, que nós possamos assim entender toda essa engenharia musical e que nós possamos sim ouvir. Às vezes até mesmo que a gente não queira, a gente acaba ouvindo porque está numa festa, está na rua, alguém está tocando. Mas não é, problema não é esse. Não é aquilo que entra, é aquilo que sai. De repente a música entra dentro de mim, mas o que sai de mim como música? Como compositor, como cantor, como instrumentista, como o que quer que seja. É isso que você tem que pensar. De repente você fala assim, Roger, mas eu estou desempregado e eu gostaria de trabalhar com a música secular. Tudo bem. Fora da igreja você vai trabalhar. Então, que você consiga discernir, ouvindo as letras das músicas, analisando e trazendo se elas verdadeiramente edificam. Como eu falei, tem músicas boas e tem músicas não boas dentro do universo espiritual. O funk hoje, o fake funk, né, que eu falei, vamos chamá-los agora sempre assim de fake funk. O fake funk, ele só traz músicas anticristãs. Esse embrião. Eu não estou falando, por exemplo, daquilo que começou lá no começo, que eu nem considero isso como o funk, que é o Claudinho Bochecha, ou então aqueles, né? Era só mais um Silver que a estrela não via, ele era funkeiro. Fala de funkeiro, mas era pai de funk. É uma historinha bonitinha, tudo. Triste no final, né? A gente vê. Mas é a realidade. Nós precisamos trazer toda essa formação para dentro da nossa vida e fazermos com que possamos entender dentro da igreja não é brincadeira. Não é para trazer qualquer música. Respeitar a liturgia, porque eu já falei aqui, lá na minha primeira formação, que para mim existem 3 tipos de músicas dentro da igreja. É a música litúrgica e pastoral, que é o que a gente toca na missa. É a música ministerial, que é a que a gente toca nos grupos de oração. E a música missionária, que são os shows, as bandas que tocam no palco. E às vezes a gente faz os 3, como é o meu caso. Então, a liturgia ela tem que ser respeitosamente dentro daquilo. A música ministerial, ela vem da inspiração do músico. Quanto mais a gente tiver uma inspiração trazida para dentro daquilo que é a igreja, dentro da identidade, porque quando eu falo, antigamente, quando o Monsenhor Jonas começava a tocar as músicas lá, muitos anos atrás, com o Grande Astu, porque ele vive lá no começo da renovação, eu até entendia, porque a música católica não tinha uma identidade, ela não tinha uma expressão. Hoje ela tem a sua expressão, ela tem a sua identidade. Então nós, como músicos, devemos beber da fonte daquilo que nós verdadeiramente estudamos, queremos aprender. E dentro da nossa igreja tem isso. Beber da fonte, beber dos artistas que nós temos. Dentro da identidade daquilo que nós criamos e vivemos. Essa é a grande questão da música católica. Porque nós cantamos aquilo que acreditamos. E você consegue trazer uma música evangélica dentro de um momento mariano? Às vezes até dentro da Eucaristia,
que é o momento católico, que eles não acreditam, as pessoas trazem música de adoração evangélica para adorar o Santíssimo. O compositor daquela música de adoração não acredita no Santíssimo, na Eucaristia. Então é uma música que, por exemplo, né? Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Ou seja, diante do altar, diante do Santíssimo, até é permitido, mas convém, como diz a palavra, de um autor, de um compositor que não acredita na Eucaristia. Nós cantamos a nossa verdade. A música é a expressão daquilo que nós somos. E como viver isso dentro de um universo diferente? Tem música evangélica para o momento de Maria? Não tem. Porque eles não acreditam nisso. Então, que nós cantemos a nossa verdade, sendo coerente com a nossa verdade. Porque cantando um compositor, por exemplo, de uma música evangélica, dentro de um momento de Eucaristia, de adoração ao Santíssimo Sacramento, não é uma verdade. É uma mentira. Porque quem escreveu essa música não acredita nisso. Ministros de música, essa é a grande verdade. Que nós devemos beber e entender. Tá, esse é só um exemplo. Mas eu não quero me estender, eu gostaria de falar muito mais sobre isso. E se eu não me segurar aqui, eu vou passar esse vídeo Então é isso, gente. Essa é a formação de hoje. Devemos tocar músicas cristãs, devemos ouvir músicas evangélicas e seculares? Sim. Devemos tocar? Depende. Como eu falei, você está desempregado, você vai tocar fora da igreja. Que você examinar e tudo, retém o que é bom. Essa é a palavra de hoje. Certo? E você consegue tirar, reciclar dentro da música secular. Esse corte é bom, hein? Reciclar da música secular. O que pode ser aproveitado e o que é lixo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço novamente, curta, comenta, compartilha, siga o canal, assista até o final. Se você chegou até aqui, você assistiu até o final, né? E eu te agradeço a você que chegou até aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, agora e para sempre.